A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Live, seu podcast semanal favorito. E comigo, estou com meu esposo lindo, maravilhoso, abençoado, ungido, Glória a Deus. Nick. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô aqui do lado da minha gata, da minha esposa, a Letícia. E hoje vamos estar apresentando mais uma edição do Pod Pod Life Live School, que tem sido, assim, extremamente abençoador. Vocês já Porque assistiram os episódios anteriores sobre a volta de Jesus? Comenta foi aí embaixo. foi forte. Se você não assistiu, volta aí nos episódios, porque vai estar aí. E foi uma bênção, pessoal, Você foi não uma quer bênção. perder. E você que acabou de chegar, já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para não perder os nossos episódios. E também comece a seguir o nosso Instagram que vai estar aparecendo aí embaixo, porque nosso conteúdo É é uma top! bênção, filho, é uma bênção, uma bênção. E com a gente aqui para apresentar mais um episódio, ele, o nosso querido pastor Anderson Guzanski. Pastor, muito obrigado novamente, gravando mais um episódio com o senhor do Pod Life School. Amém. Paz do Senhor, gente. Paz do Senhor. Deus abençoe aqueles que vão assistir. Seja Deus glorificado. E Amém. é uma alegria estar sempre aqui com vocês. Tem um ambiente gostoso aqui no Pod Life, né? Como diria Yes. o nosso diretor, o seu podcast semanal favorito. E tem sempre um ambiente aqui, porque, na verdade, a gente faz alguns podcasts, né? Yes. Só que a gente normalmente grava um, né? Porque tem um podcast antes do podcast, tem o podcast depois do podcast. É sempre assim. Então, a gente acaba construindo, né, um ambiente, uma atmosfera Verdade. sempre de edificação, de estudo, de meditação, de reflexão na palavra do Senhor. E é sempre muito bom estar aqui. Tanto é que você vê que nós tivemos um culto abençoado hoje, né? Foi forte, Foi foi uma power. bênção, foi uma Foi bênção. uma bênção, uma mensagem poderosa pregada aí pela missionária Mônica. Foi bênção. E já são mais de meia-noite, né? E agora que nós vamos... Agora que a gente vai começar a Vai gravar. Você começar a vê, pessoal, gravar. demorou. Vai dar 1 da manhã já. A gente tá aqui pra gravar. Mas estamos aqui firme e forte. Firme e forte. Não, a gente gosta também, né? A gente gosta. É firme sempre, nem tão forte, Não tão né, Batéria? forte. A Batéria tá aí se recuperando, né? É. Andou Tava meio passando mal essa esses semana, dias. mas, cara, tô bem melhor, graças a Tá Deus. melhorando? Tô bem melhor, graças Glória a a Deus. Deus. Tá, deu uma Que eu que tenho que cuidar, né, pastor? Então, glória a Deus. Pelo que eu me lembro, a gente faz uns votos lá na hora, né? Na saúde ou na doença, né? Então, eu tô firme e forte aqui do seu lado. É isso aí, é isso aí. Aleluia, Mas glórias tô a bem Deus. melhor, graças a Deus. Amém, que bom. E Amém. Deus vai dar vitória. Você vai, essa Amém. semana aí, você vai terminar de chegar no ponto. Amém. Yes. Amém. E o nosso diretor manda um abraço pra vocês. Ele tá sentindo muita falta de estar aqui. Diretor, saudades, Mas ele Henrique. tá lá cuidando da Sara e da Sofia. Ele manda um abraço, um beijo pra vocês. Então, pastor, eu tenho uma pergunta pro senhor. Hoje em dia, muitas pessoas, eles se expõem sobre a própria vida nas redes sociais. E as pessoas até comentam, vê aquilo e comentam sobre a vida das pessoas. Então, gere uma cultura de, vamos dizer, fofoca, né? Você comentando da vida das outras pessoas e isso vira uma cultura agora hoje em dia. Parece que virou moda. Sim, no trabalho, dentro da igreja, dentro das casas, em qualquer Vê lugar. aquilo e sente que tem o direito de comentar sobre aquilo. E parece que ficou normal hoje em dia, assim. Então, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Explica pra gente. Na verdade, como você disse, realmente tem se tornado cada vez mais comum, né? uma prática comum. Mas o que nós temos que entender é que aquilo que é comum não significa que seja normal. Yeah. E nós precisamos entender que até aquilo que as gerações, as pessoas vão normatizando, não muda a visão de Deus acerca daquilo. Então, por mais que existam coisas que hoje em dia as pessoas já não se atentam mais, já não se escandalizam mais, não é porque as pessoas não se atentam mais, não é porque as pessoas não se escandalizam mais, não é porque as pessoas não agem mais com prudência
em relação àquilo que Deus deixou de desaprovar aquela prática. Uhum. Então a gente observa que isso inclusive é uma estratégia do diabo, é uma estratégia do reino das trevas Uhum. para fazer com que as pessoas elas vão viver uma vida de quebra de princípios sem perceber, sem se atentar aos princípios que elas estão quebrando. Só que nós temos que ter consciência sempre de que, se eu te der um copo contendo veneno, e você sabe que é veneno, e você bebe, esse veneno vai te prejudicar. Mas se eu te der esse copo de veneno, e você não sabe que é veneno, mas você bebe, vai te prejudicar da mesma forma. Uhum. Porque o veneno não vai deixar de ser veneno pelo fato de você não ter consciência do mal que ele faz. Uhum. Então, uma das funções do reino das trevas é ir trabalhando na vida das pessoas, no cotidiano da vida das pessoas, para ir normatizando práticas que Deus abomina, Uhum. que Deus rejeita, que Deus não aprova. E com isso, as pessoas que vão fazendo uso, que vão praticando essas coisas, elas vão tendo as suas vidas prejudicadas. Quando a gente olha, por exemplo, a sociologia, a psicologia, ela diz que o ser humano ele é composto pela carga genética. Existe uma herança genética. Você nasceu com esses olhos, isso é resultado de uma herança genética que você recebeu, que é resultado da união dos seus pais, que quando você foi gerada no ventre da sua mãe, você recebeu uma carga genética. Você pode pesquisar lá na sua família que tem ou seu pai ou tem a sua mãe que tem esse tom de cabelo, essa coloração de olhos. Da mesma forma você. Existe um monte de coisas em nós que é resultado de herança genética. O ser humano é isso, ele é resultado de herança genética. Mas a antropologia também defende que o ser humano ele é resultado da cultura em que ele vive. E é por isso que dentro da antropologia tem um negócio que eles chamam de filtro. O ser humano, filtro não, esponja. O ser humano, ele é uma esponja. Observe, né? Ele absorve. Absorve. E é por isso que nós temos que tomar cuidado e nós temos que viver uma vida de filtro, muito mais do que a esponja. Uhum. Porque a esponja ela vai absorver tudo aquilo que for jogado nela. É verdade. Isso é uma verdade tão verdadeira que se você pega uma criança, essa criança ela vai nascer, ela tem nela a herança genética nela. Então, a coloração do cabelo, a coloração dos olhos, o timbre da voz, tem uma série de coisas nessa criança que é herança genética. Mas essa criança, sendo criada aqui nos Estados Unidos, ela vai absorver a cultura americana. Sim. Ela vai falar inglês, ela vai gostar de chicken nuggets, de french fries, de mashed potato. Mas se essa mesma criança, com todas essas características genéticas que ela carrega, com toda essa herança genética que ela carrega, se essa mesma criança fosse criada lá no Brasil, ela falaria português, ela ia gostar de arroz, Feijão. feijão, frango com quiabo, Ó, não, aí é raiz. Churrasco. churrasco, ela ia falar português, porque é aqui que a antropologia entra, que o ser humano ele é também soma, resultado do meio em que ele vive, da cultura, da família, da maneira que ele é criado, das formas que ele é educado. Então, a realidade é que o ser humano é isso aqui mesmo, ele é, parte dele é herança genética e parte dele é cultura, é aquilo que ele absorve como esponja. Então, sabedor disso, qual que é a estratégia do reino das trevas? O reino das trevas, ele usa como estratégia duas coisas, que é constitucionalizar pecado e normatizar.
e transformar Uhum. pecado em cultura. Porque as pessoas vão passar a enxergar aquilo como algo comum, como algo normal, como algo cultural, mesmo que Deus não aprove. Uau. E aí as pessoas têm que entender que, por exemplo, o aborto. Durante muito tempo, em quase todos os lugares, o aborto era crime. Só que quando vem alguém e libera, ou seja, torna constitucional a prática do pecado, inevitavelmente, se aquilo já não é mais crime, porque às vezes a pessoa ela não vai se preocupar de uma determinada atitude ser pecado, É. mas ela Isso se aqui. preocupa se aquilo for um crime. Yep. Ela Uhum. não faz não é porque é pecado, ela não pratica porque é crime. Mas se deixa de ser crime, a pessoa passa a praticar. Então, por que, que o reino das trevas investe muito na política? Para que pessoas, na maioria dos casos de viés, né, progressista, de pessoas que não comungam dos princípios e valores das Santas Escrituras, ocupem lugares de poder. Porque aí você vai ter a constitucionalização do pecado. A Bíblia continua chamando de pecado, mas a Constituição não chama mais de crime. É verdade. E aí as pessoas passam a enxergar aquilo como algo comum e praticar aquilo. Então, isso vai fazer com que essa constitucionalização do pecado abra uma brecha no âmbito do espírito. E aí todos os espíritos que se alimentam dessa prática de pecado, no caso do aborto, vão atuar dentro de um povo, dentro de uma nação, dentro de uma família, dentro de um país, porque afinal de contas está na Constituição que Uhum. aquilo ali está liberado. Mas a pergunta é, deixou de ser pecado porque está liberado? Não. E aí qual que é o problema da constitucionalização? É que a constitucionalização também leva para um ambiente de cultura, onde as pessoas passam a encarar aquilo como uma prática absolutamente normal, cultural, e aquilo vai entrando já nesse ser humano que é formado por herança genética e por cultura, Sim. e aquilo entra na mentalidade dele como algo absolutamente normal. Uhum. Então as É pessoas vão verdade. fazendo e elas não param. Por exemplo, quando a gente está falando de aborto, as pessoas não param mais para refletir que aborto é um nome bonito para assassinato de inocente. Meu Deus. Isso aqui é o nome do aborto. É, Aí realidade você é isso. imagina que um soldado vai para a guerra e vai muitas das vezes morrer na guerra para defender a vida das pessoas do seu país. E dessas pessoas, inclusive, que ele vai defender, tem bandido, Uhum. tem criminosos, tem todo tipo de pessoa, mas o soldado está lá na guerra defendendo todo mundo. Aí vem alguém e diz que você pode matar uma criança inocente que nunca fez mal a ninguém. É Jesus. verdade. Então, você começa a ver que o que é uma estratégia Uhum. do reino das trevas. E não tem jeito, o diabo ele vai sempre observar o comportamento do ser humano, as tendências, e ele vai criando narrativas e vai construindo maneiras de constitucionalizar o pecado ou de torná-lo cultural, para que as pessoas se comportem dessa forma. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, desse tópico de fofoca, a fofoca ela não é uma prática nova. Não é algo que surgiu agora só Uhum. com o advento das redes sociais. Uhum. O que está acontecendo é que com essa prática, como você disse, da exposição das pessoas, as pessoas vão expondo as suas vidas na rede social, as outras pessoas vão comentando daquilo que as pessoas expõem. Uhum. Só que o que as pessoas não percebem é que, de maneira inconsciente, essa prática de comentar da vida dos outros se torna comum. Uhum. Mas o fato de se tornar comum não significa que deixou de ser pecado. Pecado. Essa questão de comentar da vida alheia,
de fofocar da vida alheia, ela está cada vez mais normal, mais comum, mas nunca deixou de ser pecado. E o pior, e o que as pessoas precisam entender, é que a fofoca, ela pode, e ela é, muito prejudicial para o alvo da fofoca. É verdade. Né? Então, Sim. se eu vou difundir uma fofoca acerca do batera, Uhum. eu vou machucá-lo, eu vou feri-lo, eu vou causar algum tipo de prejuízo para ele. Mas à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, o maior prejudicado nunca é o alvo da fofoca. O maior prejudicado é o próprio fofoqueiro. Uhum. É. Então você percebe como que o reino das trevas trabalha? Ele vai criar mecanismos para empurrar as pessoas Pra fofocar. para um lugar de fofoca, onde elas vão eventualmente prejudicar a vida de alguém, Sim. mas o maior prejudicado, no final das contas, é ela mesma. E tem gente que acha bonito, né, pastor? Fala assim, vamos se encontrar pra gente fofocar aí, É, falar da vida pessoal. Ridículo. é, Mas é por causa disso, é porque vai se tornando normal. normal. E isso é uma prática antiga e principalmente dentro da nossa cultura. Porque vocês já me ouviram falar algumas vezes, a nossa cultura ela é Uhum. uma cultura greco-romana. É a mentalidade greco-romana. Porque os romanos venceram, dominaram a Grécia como império, mas a cultura grega era algo tão forte que os romanos, mesmo dominando o território e assumindo o poder, eles permaneceram com a mentalidade grega. E como Roma, o Império de Roma foi o império territorial mais longo que existiu sobre a face da Terra, o Uhum. que aconteceu? Expandiu para o mundo todo o pensamento grego, que então se torna um modelo de pensamento que a gente chama do pensamento greco-romano. Uhum. E a fofoca, por exemplo, ela é algo tão forte nessa cultura, nesse pensamento, que quando o apóstolo Paulo chegou lá em Atenas, na Grécia, onde vocês estiveram recentemente, Uhum. aleluia, Amém. Aleluia. estão com um cheirinho de Grécia Nossa, ainda, né? maravilha, Glórias a maravilha. Deus. Quando a gente olha para a palavra do Senhor no livro histórico do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo chega em Atenas e Paulo vai comentar assim, que Paulo observou, quando ele chegou em Atenas, na Grécia Antiga, ele observou que os atenienses, Uhum. eles eram um povo muito idólatra. A cidade de Atenas estava mergulhada na idolatria. E aí Paulo faz uma outra observação, e que os atenienses não faziam outra coisa senão cuidar das novidades, Hum, cuidar de saber dos acontecimentos. olha só. Os atenienses faziam duas coisas: idolatria e fofoca. Nada pior. O apóstolo Paulo identificou isso quando ele chega. Então Uhum. aí você entende que isso é algo muito forte nessa cultura, nesse pensamento. E isso foi sendo difundido para o mundo todo, transformando algo que a Bíblia chama de abominável Uhum. em algo cultural. E aí entra essa questão de rede social, e as pessoas, elas não muitas das vezes não se atentam para esse detalhe. Nem sabe, né? É, é, o, Existem pessoas que elas não sabem, Uhum. né? Mas é como eu disse, o veneno ele não vai deixar de ser veneno Uhum. É, verdade. por Verdade. você conhecer ou não. E existem pessoas, principalmente quando a gente fala assim de ambiente de crente, que são pessoas que têm acesso à palavra de Deus, à verdade de Deus, tem pessoas que elas sabem, mas elas negligenciam. E elas não conseguem entender que o maior prejudicado é o fofoqueiro e nunca o alvo da fofoca.
Como eu disse, o alvo da fofoca ele vai sofrer algum tipo de dano, mas é um limite. Por que eu digo que o maior prejudicado é o fofoqueiro? Porque o alvo da fofoca, quem vai fazer mal para ele, é o fofoqueiro. Uhum. As pessoas que vão estar envolvidas naquilo ali. E por mais mal que o ser humano consiga fazer para o outro, o mal que o ser humano ele tem um limite. E essa maldade, essa malignidade, ela só vai também até onde Deus permitir. Uhum. Agora, o fofoqueiro, por que ele é o maior prejudicado? Porque o fofoqueiro, quem vai tratar com ele é o próprio Deus. É forte. Uhum. E aí as consequências são gravíssimas. E quando a gente olha, por exemplo, para a palavra do Senhor, o apóstolo Pedro, que ele se tornou líder da igreja primitiva em Jerusalém. Pedro concentrou o ministério dele mais nos judeus e ele não expandiu tanto, até porque ele tinha dificuldade de lidar com os gentios, e a gente vê que em determinados momentos houve conflitos por causa disso. Pedro ele se concentra mais o seu ministério apostólico na igreja em Jerusalém, mas ele escreveu isso que a gente chama de epístolas gerais, que eram cartas que os apóstolos mandavam que deveria ser ensinada a todas as igrejas, tanto nas igrejas de origem, de base mais judaizante, igrejas mais constituídas por judeus, quanto na igreja gentílica, dos povos não judeus. Então, esse princípio deveria ser ensinado para todo mundo. Então, na sua primeira epístola, olha que você vê que negócio interessante, a primeira carta que Pedro escreve para ser ensinada nas igrejas como base doutrinária do cristianismo, base doutrinária da nossa fé, na sua primeira epístola, no capítulo 3, Pedro ele diz assim, a partir do verso 10, porque quem quer amar a vida e viver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem enganosamente. Quem quiser ter uma vida boa, quem quiser ver as coisas fluir, Uhum. quem quiser crescer, quem quiser prosperar, quem quiser ter a saúde boa, quem quiser ter a família estruturada, quem quiser ir bem nos negócios, quem quiser ver dias bons, viver dias bons, refreie. Observe que ele não disse freie, porque frear é uma atitude, uma atitude singular. Eu freiei Uma vez. uma vez. Uma vez. Ele está falando refrear, ou seja, frear por cima. Ou seja, Continuamente, refreie a sua língua do mal. Constantemente, você vai ter que cuidar do que você está falando, para que os seus lábios não falem enganosamente, para que você não fale daquilo que você não viu, para que você não fale daquilo que você não sabe, para que você não fale daquilo que é mentira, para que você não fale da vida dos outros, para que você não fofoque. Uau. E aí você observa por que tem muitas pessoas que elas feriram, elas prejudicaram, elas causaram algum tipo de dano na vida de alguém com a sua fofoca. Mas o mais prejudicado é sempre o fofoqueiro. É verdade. Porque você vê que ele não está falando pro alvo da fofoca. Ele está falando pro fofoqueiro. Se você quiser ver bons dias, refreia a sua língua do mal. Aparte-se do mal. Faça o bem. Busca a paz. E siga a paz.
A primeira coisa que um ambiente de fofoca faz é roubar a paz. É verdade. Mas talvez no momento que a pessoa ali tá fofocando, ela talvez está sentindo um tipo de prazer, né, pastor? Talvez deve ser algo legal pra ela, assim, tá falando da vida da pessoa naquele momento. Pois é. Ou Mas, natural, né? sim, natural, É, tornou-se exatamente. comum. É. Mas, aí, ó o problema aqui, ó. Verso 12. Por que que o fofoqueiro? Por que que a gente tem que refrear a nossa língua do mal? Por causa disso aqui, ó. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos Meu Deus. e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor, ou seja, os olhos e os ouvidos do Senhor Uhum. se viram contra os que praticam tais coisas. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Uau. Se a gente cuida de fazer o bem, quem é que vai ser capaz de nos fazer mal? Uhum. Agora, se a gente decide o caminho do mal, quem é que vai ser capaz de nos fazer bem? Yeah. Sendo que os olhos do Senhor, o rosto do Senhor, se volta contra quem faz essas coisas. Tão interessante que a palavra de Deus, ela protege até o fofoqueiro, né? No sentido, tipo assim, vai alertar o fofoqueiro. Para que ele Porque, não se torne. exatamente, porque Deus sabe que a fofoca pode atingir o alvo, mas igual o senhor falou, tem um limite. Mas a pessoa, o fofoqueiro tá tomando o próprio veneno dele. Em É. doses Muito, muito. muito maiores. É, Muito forte. maiores. Em doses muito mais fortes. Uhum. E aí você entende por que que o diabo trabalha tanto para popularizar, para tornar normal, Uhum. para tornar cultural a prática da fofoca. É. Pastor, talvez para algumas pessoas deve ser uma luta, né? O diabo tá ali falando no ouvido dela, vai, fala isso de fulano, Às inventa vezes vira um isso. vício É, e a também. pessoa tá, tipo, lutando aqui pra não falar, Uhum. mas... Mas aí, que é uma luta, mas a Bíblia diz o quê? Que não sobrevém sobre nós tentação maior do que nós possamos resistir. É verdade. Uhum. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, uma coisa é tentação e outra coisa é provação. Eu falei disso há um tempo atrás aqui na igreja, não sei se vocês se lembram, eu preguei uma mensagem sobre provação, a diferença da provação para a tentação. Uhum. A provação, ela é de Deus. Existem momentos que Deus nos prova, mas a Bíblia diz, ninguém sendo tentado, diga que Deus o tentou. Porque, pelo contrário, ao invés de tentar, Deus dá o escape para que você não caia em Deus tentação. prova para aprovar. Já aprova, não, Deus prova para aprovar. Uhum. E a diferença é a tentação, ela brota dentro da alma, ela brota aqui dentro para estragar as coisas aqui fora. Uhum. Então a pessoa, às vezes, ela é tentada aqui dentro, aí ela é tentada, por exemplo, na fofoca, e ela vai e solta essa fofoca, essa tentação dela aqui dentro, ela solta aqui fora, ela estraga relacionamentos, Sim. ela destrói casamentos, Uhum. ela destrói ministérios, ela destrói a reputação das pessoas, destrói um monte de coisa aqui fora. Então, a tentação que acontece aqui dentro destrói coisas aqui fora. Uhum. E aí a pessoa ela está destruída, a destruição vai operar nos dois âmbitos, aqui do lado de dentro e aqui do lado de fora. Já a provação, Deus prova para quê? Deus prova, muitas das vezes, apertando, desfazendo, desconstruindo, destruindo coisas aqui do lado de fora para nos transformar aqui do lado de dentro. Uau. Então, a provação ela vem de fora para dentro Uhum. para gerar em nós valores e princípios do reino aqui dentro, que depois, inevitavelmente, vão se manifestar novamente aqui do lado de fora em proporções muito maiores do que aquilo que nós perdemos. Até por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas.
A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Então você está com a vida organizada aqui, mas Deus precisa trabalhar aqui dentro. Deus desorganiza aqui fora para organizar aqui dentro. Mas aí quando você tiver organizado na alma do lado de fora, Deus do lado de dentro, Deus te honra do lado de fora. E a Uau. honra de Deus aqui do lado de fora, a aprovação de Deus aqui do lado de fora, vai ser maior do que a provação que você passou. Uau. Já a tentação ela acontece do lado de dentro e destrói o lado de fora, e ela não produz nada de bom do lado de dentro, ela só vai destruir por Só dentro e por destruir. fora. Então é por isso que a Bíblia alerta acerca disso, porque é perigoso. E sempre você vai observar que Deus, a preocupação dele é que nós não venhamos a cair nesse engodo, para a gente não cair nessa rede e nos transformar conscientemente, culturalmente ou inconscientemente em fofoqueiros. Porque, como eu já disse, o maior prejudicado pela fofoca é o fofoqueiro. Fofoqueiro. Salomão, ele tratou disso de tal maneira, assim, de uma forma assim tão profunda, que ele disse assim, em Provérbios, no capítulo de Provérbios de número 6, no verso 16, Salomão disse assim, ó, 6 coisas o Senhor aborrece, 6 atitudes que aborrecem a Deus, 6 atitudes que acendem a ira de Deus contra uma pessoa, 6 atitudes. Aí ele começa a dizer assim, 6 atitudes aborrecem a Deus. Agora, a 7ª, Deus abomina. A abominação é maior do que o aborrecimento. E aí ele vai citar quais são as 6 coisas que Deus se aborrece quando alguém faz. 6 coisas que alguém pode fazer para aborrecer a Deus. Aí ele vai citando os olhos altivos, aquela pessoa que tem sempre aquele olhar de desprezo para os outros, aquele olhar de soberba, aquele olhar de superioridade, aquele olhar de julgamento. O olhar altivo aborrece a Deus. A língua mentirosa, pessoa que fica contando mentira, aborrece a Deus. Mãos que derramam sangue inocente, aborrece a Deus. Coração que trama projetos iníquos, gente que fica maquinando iniquidade, maldade, aborrece a Deus. Pés que se apressam para fazer o mal, gente que corre, que vive, que está sempre se movimentando para dar um golpe aqui, para dar um golpe ali, para levar uma vantagem aqui, para fazer o mal. Essas coisas aborrecem a Deus. Testemunhas falsas é gente que testemunha falsamente contra outras pessoas. Aí ele diz assim, só que a 7ª, Deus não aborrece. Deus abomina. Que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Uau. O fofoqueiro, Deus o abomina. É sério. Então você consegue imaginar quantas pessoas que elas estão trocando a bênção de Deus pela abominação? Meu Deus. É verdade, pastor. Por não se Meu atentar Deus. a um detalhe. E aí, se alguém pega e diz assim, é possível alguém que Deus abençoa ser amaldiçoado? Não. É impossível amaldiçoar alguém a quem Deus abençoa. O Senhor Deus disse isso. Agora, é possível alguém que deveria estar sendo abençoado por Deus ser amaldiçoado pela prática da fofoca. Uau. E só para você, olha só que loucura. Isso é um costume tão antigo,
que quando Deus arrancou Israel do Egito, e sob a liderança de Moisés, você já deve ter ouvido falar na história que a irmã de Moisés, Miriam, ficou leprosa. Mas aquela lepra de Miriam ali é uma lepra diferente, por exemplo, da lepra de Naamã. A lepra de Miriam, narrada ali no livro de Números, é diferente, por exemplo, da lepra dos 10 leprosos que Jesus curou. Ali, a raiz etimológica da palavra que foi utilizada ali, que foi transliterada como lepra, é maldição. Uau. Miriam falou mal de Moisés. Ok. Miriam falou mal de Moisés. Porque Moisés tinha casado com uma mulher. E o problema é que Miriam quis defender o fato de que Moisés casou com essa mulher catita, de um povo estranho, mas na verdade é pior do que isso. É que a mulher com que Moisés casou era negra. Uau. Então Miriam estava falando mal de Moisés por causa de uma opção que ela não concordava. Só que Deus ouviu. Miriam, irmã de Moisés, foi conversar com Arão, irmão de Moisés, para falar mal da escolha de Moisés. E aí Deus disse assim, e é interessante que a Bíblia chama Miriam de profetisa, a profetisa Miriam. E aí Deus pega e fala assim, se tiver profeta em Israel, a Bíblia chama Miriam de profetisa. Aí Deus diz assim, se tiver profeta em Israel, aí você vê que Deus já está desqualificando Meu Deus. o ministério profético de Miriam por causa da fofoca dela. Uau. Por causa de uma Isso fofoquinha. forte, Olha hein? o problema que dá. Meu Deus. Se tiver profeta em Israel, eu vou falar com ele através dos sonhos. Eu vou falar com ele através de visão. Eu falo até através das pedras na estola sacerdotal. Mas, com meu servo Moisés, eu falo boca a boca. É forte. E veio sobre Miriam maldição, que a transliteração da palavra aqui usou como lepra. E Miriam precisou ficar fora do arraial. E Deus não matou Miriam, porque Moisés intercedeu por ela. Uau. O alvo da fofoca livrou a fofoqueira da morte. Meu Deus. E você vai ver que Deus não fez absolutamente nada contra o alvo da fofoca, que era Moisés, por causa da escolha que ele havia feito. E você vê que era uma discussão, vamos dizer assim, de família. Eram 2 irmãos falando de um. Então, para você ver que nem no ambiente familiar Deus tolera isso. Nem no ambiente familiar Deus encara a fofoca como algo normal. E isso traz um peso. Um peso, né? Um peso terrível de maldição. Porque essa é a palavra, maldição. Aquela lepra de Miriam não era aquela doença que a gente conhece hoje nos nossos dias como Hanseníase, que dá mancha. Não, Deus amaldiçoou Miriam por causa daquilo que saiu da boca dela. Uau. Pastor, hoje em dia tem umas páginas aí nas redes sociais que é sobre isso, sobre fofoca. Tô pensando nisso agora. E se dizem gospel, né? Por aí. O que o senhor acha sobre esse tipo de Boa página, pergunta. assim, que querem falar sobre os famosos evangélicos, fofocar sobre eles? O que o senhor acha sobre isso? O que acontece é o seguinte. Existe, por exemplo, alguns sites que... isso é um negócio que é tão arraigado, na mente das pessoas.
as pessoas se interessam tanto por isso que existem uns sites que usam muitas das vezes essa expressão, o fuxico, o buchicho, o não sei o Uhum. quê, para atrair pessoas. Mas se você observar lá, tem fofoca? Tem muita. Mas existem coisas que são verdade. Verdade. É. Mas a questão, as pessoas, a tal da fofoca aguça tanto a curiosidade das pessoas que se o cara tivesse colocado lá um nome no perfil dele de News. news, não chamaria atenção. Verdade. Mas porque colocou fofoca, Fofoca. Uhum. É. Meu milhares Deus, de como pessoas. pode? Porque as pessoas gostam. É um negócio que Chama atenção. chama atenção, que aguça. Que aguça. E não deixa de ser danoso. Não deixa de ser perigoso. Uhum. E para você ter um texto na palavra do Senhor que é interessante aonde, né? Aonde ele está, onde ele se encontra, que é no livro dos Salmos. Porque quando a gente fala do livro dos Salmos, esses salmos são hinos, são composições, é o inário do povo judeu. Então, os levitas, né, quando eles iam tocar, quando eles iam adorar a Deus, eles cantavam os salmos. Então, o livro dos Salmos é o inário dos levitas, é o inário do povo judeu. E a maioria, não todos, mas a maioria dos salmos foram compostos por Davi, pelo homem segundo o coração de Deus. E olha o que Davi compõe. O hino que Davi compõe. Davi compôs um hino. Falando com Deus acerca das fofocas que estavam sendo feitas contra ele, e ao mesmo tempo que ele conta para Deus o que o fofoqueiro está fazendo com ele conta pro fofoqueiro o que Deus vai fazer contra ele. Uau. E aí ele vai e compõe o Salmo de número 109. É um hino. E olha, se você nunca meditou, se vocês nunca meditaram, se vocês que estão assistindo nunca, medite no Salmo de número 109. O Salmo de número 109 é a oração que Davi faz por causa dos fofoqueiros. E o Espírito de Deus traz a revelação da consequência que virá sobre a vida deles. Davi começa dizendo assim, Salmo de número 109, verso 1. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Imagina você chegar num culto de domingo à noite e começar a tocar um hino assim. Você que é batera, que manja nas viradas. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Forte, não é? Forte. Ó Deus do meu louvor, não te cales. A gente já entra até na vibe. Já treme tudo. Já Entra no treme, né? manto. Já faz as viradas. Pá, 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 pá. Só que não para aqui. O hino continua. Pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Davi está cantando. É o louvor está acontecendo. Aí ele começa, ó Deus do meu louvor, não te cales. Ele está pedindo para Deus falar alguma coisa. E por que ele quer que Deus fala? Porque estão falando dele. Uhum. E aí você observa que não é responsabilidade de um alvo de fofoca responder aos fofoqueiros. Ora, fala com Deus e deixa Deus responder. Porque se você tentar responder, porque funciona assim, as pessoas elas só vão acreditar naquilo que elas querem. Uhum. Então você vai tentar perder tempo
em argumentar, em apresentar as verdades. E tem gente que ele não vai querer acreditar, porque é mais gostoso, ele é mais prazeroso ele acreditar. Ele gosta, se alimenta daquilo. Então, tem gente que fica aborrecido e querendo responder a fofoqueiro. A gente não responde a fofoqueiro. A gente ora a Deus. E deixa que Deus responde por nós. Ó Deus do meu louvor, fale e não te cales, porque estão falando de mim. Porque abriram boca. Eles me cercaram com palavras. Porque é isso que a fofoca faz, cerca. Sim. Ela cerca o alvo da fofoca com palavras. Não, não tem, não tem atitude, não tem um acontecimento. Cerca com palavra, com disse-me disse, com historinha, com me falaram, me contaram, me disseram. É o nome dos demônios. Claro. Né? É o me falaram, me contaram, me disseram, ouvi dizer, ouvi por aí, não sei, não estou entendendo. É o nome disso tudo, é os demônios que vai operando nessa área. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejam contra mim, sem causa. Em paga do meu amor, são meus adversários. Mas eu faço oração. E por que a fofoca dói? Porque na maioria das vezes, o fofoqueiro é alguém que você ama. É, sempre alguém É próximo. alguém próximo. É alguém que em algum momento da vida você agiu com misericórdia, você estendeu a mão, você socorreu, você ajudou, você cuidou, você emprestou, você deu, você abençoou de alguma maneira. Mas, Davi fala, mas está tudo bem. Eu não estou lá discutindo com o fofoqueiro. Eu estou orando. Todas as vezes que vocês, com qualquer um que for alvo de fofoca, não responda aos fofoqueiros. Ore. Amém. Aleluia. Que atitude. Derramam-me mal pelo bem que eu os fiz. Me pagam com ódio o amor que eu lhes dei. Põe acima destes um ímpio. Davi está orando. Ele está falando com Deus. E, consequentemente, o próprio Espírito de Deus, que o Salmo, se a palavra de Deus, então, é inspirado por Deus, Davi acha que isso é ele que está falando, mas é o Espírito de Deus que está já apresentando o que vai acontecer. Põe sobre o fofoqueiro um ímpio. E Satanás esteja à sua direita. Aqui a ideia é a ideia de tribunal. Senta o juiz no meio, o advogado de acusação senta à esquerda, a promotoria, o Ministério Público que oferece a denúncia, que oferece a acusação para o juiz, que chega para o juiz e diz assim, ó, a Constituição, a lei diz que esse crime que fulano cometeu é digno disso, disso e disso, dessa condenação. Davi está dizendo o quê? Que quem vai estar à direita acusando vai ser o próprio Satanás. E aí o próprio Satanás que empurra a pessoa para um ambiente, para uma vida de fofoca, depois vai acusar ela da fofoca que ele empurrou a pessoa para fazer. Quando for julgado, seja condenado. E que até em pecado se torne a oração de um fofoqueiro. O fofoqueiro, até quando ele ora, ele vai orar. Aquilo que ele chama de oração, Deus está chamando de pecado. Meu Deus. É forte. Se torne em pecado até a sua oração. Sejam poucos os seus dias
e outros tomem o seu ofício. Fofoqueiro, ele vai durar pouco em uma determinada posição. Ainda que seja uma posição elevada. Ainda que seja uma posição que ele fala assim, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. A fofoca arranca ele de lá. Fofoca tira. A fofoca tira. Ah, não, eu estou numa posição de privilégio, de autoridade, de liderança. Se caiu, se entrou pelo caminho da fofoca, vai durar pouco. E outro vai tomar o seu ofício. E aí quantas pessoas vão perdendo posições de honra, quantas pessoas vão perdendo lugares, não só na terra, mas até mesmo posições de honra no reino do Espírito. Sim. Por causa de o que aconteceu com Miriam. Era profetisa. Quem chama Miriam de profetisa é a Bíblia. Aí Deus, a Bíblia não é palavra de Deus? Aí o dono da Bíblia que chama Miriam de profetisa diz assim, se tiver profeta em Israel, se tiver. Ou seja, Miriam já estava desqualificada. Durou pouco o ministério profético de Miriam. Por causa da fofoca. Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Vem roubar, matar e destruir. É isso mesmo. E aí, sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Sejam órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. O que Davi está dizendo? Fofoqueiro morre cedo. Meu Deus. Caraca. Você está com quantos anos, Batera? 23. 23 anos. Você com 23 anos, se entrar pro caminho da fofoca, a esposa fica viúva. Para a esposa ficar viúva, o marido tem que morrer. Para os filhos ficar órfãos, o pai tem que morrer. Fofoqueiro vive pouco, morre cedo. É forte. Uau. E aí, sabe o que é o mais triste? É que o pecado da fofoca, a consequência disso se arrasta até para a geração futura. Uau. Porque você imagina... Uau, pastor, isso aí... Eu sou não que meu pai tenha sido fofoqueiro, mas eu perdi meu pai cedo. Então eu sei as dores, traumas, coisas que eu carreguei, que eu precisei tratar e precisei ser tratado por Deus e com psicologia, simplesmente por ter crescido sem pai. E aí você imagina que algo que a pessoa está encarando como algo normal, como algo comum, está matando, está destruindo a vida dela e vai causar danos terríveis aos filhos. Meu Deus. Então, o que o senhor está falando é que fofoca trava a vida da pessoa em todas as áreas, mata e também trava a vida dos filhos, das gerações. Claro, porque por causa disso aqui, porque você ser criado, a ciência durante muito tempo, a ciência falou do impacto que a mãe tem na vida dos filhos. Mas agora, nos últimos 10 anos, sabe o que a ciência, a psicologia descobriu? Que a falta de pai, o pai produz impactos maiores do que a mãe na vida de uma criança. Então, o filho que crescer sem pai, ele vai crescer numa condição de orfandade e isso vai trazer para ele uma série de problemas. Uma série de problemas. Meninas que crescem sem pai, elas tendem, eu já falei disso aqui, nós já falamos disso aqui no podcast, que muitas das vezes elas vão entrar para uma vida promíscua muito cedo, mas não é por causa da promiscuidade pela promiscuidade, é por causa de uma necessidade de um afeto, de um hormônio que deveria ter sido regularizado, equilibrado pelo afeto do pai, pelo abraço do pai, ela vai buscar isso em outro lugar. Menino que cresce sem pai, ele cresce sem uma referência masculina. Ele cresce num ambiente de fragilidade, porque as mães, a Bíblia diz que a mulher ela é o vaso mais frágil, mais sensível, está mais exposto a dores, se sente mais vulnerável. E aí quantas crianças vão crescer carregando essas dores porque um pai morreu cedo por causa de fofoca? E aí o pior, se fosse só isso, já era terrível, né?
Mas sabe o que ele completa dizendo? Sejam errantes e mendigos os seus filhos, Meu Deus. e Uau. busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Que sejam errantes, mendigos. Ou seja, pessoas que filhos que vão errar na vida, Uhum. que não vão prosperar na vida, que vão ter que correr longe, vai ter que sair de casa, vai ter que abandonar, vai ter que ir para longe para tentar vencer na vida e não vai vencer, vai viver errante e mendigando. Num contexto de escassez, não vai haver prosperidade. Por causa de quê? Fofoca. Fofoca. Uau. Lance o credor à mão de tudo que tem e despoje-nos os estranhos do seu trabalho. Aqueles que conseguirem adquirir alguma coisa vão perder. Alguém vai tomar. Ainda que tenha sido com muito suor, com muito sacrifício, alguém vai vir e vai se aproveitar do seu trabalho. Aí o cara vai fazer um trabalho aqui, trabalha feito doido, na hora de receber não recebe. Toma um calote aqui, toma um cheque sem fundo ali, vai fazer um negócio aqui, compra um carro achando que daqui a pouco é uma bomba, aquilo bate o motor, perdeu o dinheiro, foi embora o trabalho. Tudo por quê? Fofoca. Yeah. Meu Deus. É forte. Uau. E você acha que acabou por aí? Tem mais. É só o começo. E Meu nós estamos Deus. falando de um hino, tá? Yeah. Tá cantando. O louvor. Ele tá cantando. Meu Deus. Ele tá dizendo assim: não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Você percebe que o negócio vai. O impacto na geração futura é tão terrível quanto na vida do fofoqueiro. A vida está falando assim: ó, fofoqueiro, você vai morrer cedo. Seus filhos vão sofrer e não vai ter ninguém que compadeça deles. Ah, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém me... Pois é. É herança que o pai fofoqueiro deixou. Uau. Cara, que forte. Mas esses tipos de maldições também têm como ser quebradas, né, pastor? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Agora, como é que as pessoas vão confessar algo que elas já não encaram mais como pecado? É. Uau. Como é que elas vão deixar uma prática que na cabeça delas já é comum? Uhum. Elas continuam fazendo, Vivendo debaixo dessa maldição. achando que, falei mesmo, tá falado, e ficou por isso e não. Tá tudo registrado. É, verdade. E se não haver confissão, arrependimento, não tem perdão de pecado. Porque o pecado que Deus perdoa não é o pecado que a gente esquece. Uhum. É aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu não me lembro assim de ter vivido assim uma experiência de ter nem testemunhado, nunca aconteceu nem comigo. Eu nunca nem testemunho de alguém que chegou para alguém e disse assim: me perdoa, eu fofoquei da sua vida. É verdade. As pessoas têm dificuldade de assumir esse tipo de coisa. Com certeza. E aí elas preferem fazer de conta que Nada aconteceu. nada né? aconteceu. É. Mas a pendência, a brecha no mundo do espírito Tá lá. vai estar lá. Tá lá. E Davi disse que até a oração dele é pecado. Uau. Que acima dele tem um ímpio. E do lado dele, à direita dele, está Satanás. Acusando. Acusando. Como é que foi isso? Sem arrependimento, sem deixar. Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Fofoqueiro não tem memória.
Na hora ali da fofoca, né? Tá borbulhando, né? Nem lembro. Tá bombando, né? Tá off. Ali. Mas depois. Por que que não tem memória? Porque só tem memória quem faz coisas relevantes. A maneira que a gente tem de permanecer na vida das pessoas depois que a gente partir desse mundo é se a gente for um instrumento de Deus para impactar a vida delas e não para manchar. É verdade. É se a gente for um instrumento de Deus para levantar pessoas e não para abater. Se a gente for um instrumento de Deus para edificar vidas e não para destruir. É. Diferente disso, não tem memória. E você acha que acabou? Tem mais. Meu Deus do céu. Você acha que tá pouco? Segura que tem mais. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado da sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra, porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu e afligiu até o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar, visto que amou a maldição, que a maldição venha sobre ele. E pois que não desejou a bênção, que a bênção então se afaste dele. E assim como se vestiu de maldição, da mesma forma que alguém veste uma roupa, assim penetre a maldição nas suas entranhas, como água, e em seus ossos, como azeite. Ele está dizendo Uau. assim, que esteja diante de Deus o pecado até do pai e da mãe do fofoqueiro. Aí você entende como que o negócio trabalha na geração depois E antes. e antes. Olha que loucura isso aqui. Um fofoqueiro, ele consegue atrapalhar a vida dele, a vida dos filhos dele e a vida dos pais dele. Meu Deus. O fofoqueiro consegue prejudicar a ascendência dele, os pais, ele e a descendência dele. Forte. Uau. E aí ele fala, já que desejou a maldição, que a maldição vista ele como quem veste uma roupa. E já que desprezou a bênção de Deus, que a bênção então se afaste dele. Assim como a água que penetra no corpo, nas suas entranhas, assim como o óleo que alcança, se você pegar o óleo aqui, injetar e chega até no osso, que a maldição entre na vida dele de tal maneira que atinja a estrutura da vida dele. Porque não amou a bênção, mas amou a maldição, então que a maldição venha. Uau. Fofoqueiros são, por si mesmos, amaldiçoados. É muito forte. A bênção afasta. A maldição vem e veste como roupa, penetra como água e como azeite até nos ossos, Uau. prejudicando a ossos. ascendência, a vida dele e a descendência. Uau. Meu Deus. Isso porque morre. Tem Cedo. mais ainda? Tem mais ainda, pastor? Que a maldição seja para ele como veste que o cobre e como um cinto que o prenda para sempre. Pra Misericórdia. sempre. Um cinto que prende. Você consegue entender por que vida de fofoqueiro não anda? Sempre travada. Tá preso, Não vai pra frente. amarrado. Porque tá, o cinto, a maldição prendeu, segurou, amarrou. Seja este, da parte do Senhor, a recompensa
daqueles que falam mal contra a minha vida. Uau. Mas tu, ó Senhor Jeová, sê comigo. Por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa e ela vai me livrar. Amém. Para o alvo da fofoca, misericórdia e livramento. Tudo aquilo que não está disponível para o fofoqueiro. Uau. Porque estou aflito, me tornei necessitado. O alvo da fofoca, ele fica aflito, fica preocupado, padece necessidade. Quantas pessoas têm o seu nome, têm a sua reputação, têm as suas coisas arranhadas por causa de fofoca? Sim, verdade. E aquilo vai gerando, a pessoa perde o sono. Porque isso mexe, isso Mexe. dói, isso machuca. Mas para esse, misericórdia e livramento. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. E eu ainda lhes sirvo de vergonha quando eles olham para mim, balança a cabeça. Porque é isso que a pessoa, o alvo da fofoca, ele vai ficando triste, né? Vai afligindo ele. E aí Davi está dizendo, o que eu estou fazendo é orar e jejuar. Porque essa é a resposta. Que o alvo da fofoca vai ter que dar contra o fofoqueiro. E o fofoqueiro vai olhar para ele e vai falar assim, tá sofrendo, né? Tá fazendo efeito. Espera só um pouquinho. Espera aí. Calma aí. Calma. A conta vai chegar. A conta lá vem. A conta vem. Ajuda-me. E aí ele diz assim, eu ainda sirvo de opróbrio. E eles olham para mim, dá baixa a cabeça, e dizem, tá ruim, né? Tá ruim. Se tá ruim pro alvo da fofoca, Imagina um Imagina. fofoqueiro. imagina pro fofoqueiro. É. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão e que tu, Senhor, o fizesse. Que eles lancem a maldição deles, mas que o Senhor derrame sobre mim a sua bênção. Que eles se levantem, mas fiquem confundidos, enquanto o seu servo se alegrará. Uau. Porque a aflição na vida do alvo da fofoca vai ser uma realidade, vai causar algum tipo de estrago. Sim. Você lembra que eu falei que tem um limite? Tem um tempo. Sim, sim. Ele vai se alegrar de novo. Aleluia. Amém. Já o fofoqueiro, Hum. quando a tristeza vier, quando a maldição entrar, para sempre. Uau. Pra sempre. Vistam-se os fofoqueiros de vergonha e cubra-os na sua própria confusão como uma capa. Vai recair sobre o fofoqueiro a própria confusão que as fofocas deles causam. Mas louvarei grandemente ao Senhor. Com a minha boca louvarei, até mesmo no meio da multidão. Pois o Senhor é aquele que se põe à direita daquele que sofre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Se à direita do fofoqueiro está Satanás, à direita do servo de Deus, da serva de Deus, daquele que muitas vezes vai ser alvo da fofoca, vai estar o próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se na direita, Aleluia. se para a vida, porque à direita do fofoqueiro está Satanás, o resultado disso vai ser condenação. Sim. Na vida do servo, da serva de Deus, salvação, Aleluia. Glória a Deus. livramento. Glória a Que Deus. diferença. Tão interessante que o Senhor pregou sobre
é que a gente tem que entender a raiz das coisas que acontecem na nossa vida, né? A raiz. Por que que minha vida tá Causa e travada? efeito. Exatamente. Por que que eu não prospero? Por que que minha família só vive em confusão, não tem união? Qual que é a raiz disso? E muitas vezes a raiz pode ser a fofoca. Claro. E as pessoas nem pensam que isso é uma possibilidade. E justamente por causa dessa estratégia do diabo. De normatizar Yeah. Sim. aquilo que Deus abomina. Uau. Por isso que a palavra do Senhor diz que na língua o poder da vida e da morte. Mas não é para quem as palavras estão sendo direcionadas. É para quem está falando. E a gente observa hoje que existem estudos de psicologia, de neurociência, de inteligência emocional que estão batendo firmes na tecla de que as pessoas precisam cuidar da sua comunicação. Da comunicação verbal, da comunicação não verbal, que é a maneira que você se veste, que é a maneira que você se posiciona, os lugares que você frequenta, os ambientes, porque os lugares que você frequenta revelam o que você busca. Sim. Da comunicação ativa, que é aquela comunicação que fica, aquela voz que fica falando dentro da cabeça da gente, a comunicação passiva, que é aquela que vem de fora, as vozes que a gente ouve do lado de fora. Então você vê que a ciência hoje ela tem uma preocupação de instruir as pessoas a tomar cuidado com a comunicação. E por que a ciência está se rendendo a isso? Yes. Porque faz mal. Yep. Porque é prejudicial. Yeah. Yes. Porque elas percebem que quando as pessoas, só de mudar a comunicação, a vida delas já muda. Então, fofoqueiro atrai fofoqueiro. Porque quem não quer saber de fofoca, sai de perto. Yeah. Exatamente. E aí você vai criando um ciclo, né? Entra num ciclo vicioso, e aí daqui a pouco tá aquele monte de gente, você pode, um monte de gente, a vida arrebentada, aquele ninho de cobra, como diz, né? E é interessante que tem uma ilha, eu acho que ela fica inclusive lá no Brasil, se não me falha a memória, eu acho que é no Brasil, no estado de São Paulo, tem uma ilha lá chamada Ilha das Cobras. Ó, sim, já ouvi. Que Nunca lá tem, ouvi, como que é? é uma ilha assim, que é um lugar paradisíaco, mas que ninguém vive lá, porque lá tem todo o tipo de cobra. Yeah. Deus me livre. Por algum motivo, é Sério? nativo dessa região lá, essa reprodução de cobras. E aí eles identificaram que essas cobras, para elas se protegerem do frio, elas se enrolavam uma nas outras. Só que o que acontecia? Ao mesmo tempo que elas estavam se enrolando uma nas outras, elas ficavam mordendo, picando umas às outras. E aí, no final das contas, elas morriam todas elas emboladas, Nossa. Que doideira. umas às outras. Uau. E os fofoqueiros, assim, eles vão se juntando, Um ninho de... vai mesmo. naquela coisa, vai criando aquele emaranhado de se coisa. matando. E daqui a pouco tá um fazendo mal pro outro ali, Yeah. por causa dessa coisa que cada vez mais as pessoas vão encarando como algo comum, como algo normal. Mas não é. Mas não é. Porque o que as pessoas precisam entender é isso aqui. O fato de se tornar constitucional não deixa de ser pecado. O fato de se tornar cultural não deixa de ser pecado. O fato da pessoa fazer consciente ou inconsciente não deixa de ser pecado. Então é por isso que existe toda essa investida do reino das trevas para essas coisas. Misericórdia. Uau. É muito forte. É forte. Muito profundo. É forte. Tá vendo, pessoal? Como é importante a não falar sobre a vida das pessoas, sabe? Focar, porque você viu o peso que é quando você está fazendo esse tipo de ato, assim. Então, não fofoca, pelo amor de Deus. Não O fofoca. ponto. Não ponto, fofoca. não- Guarda, refreia. Refreia. É o freio de mão, né, pastor? Já tá freado. Refreia. É isso aí. Refreie a língua do mal. Yeah. Se quiser, você observa que Deus ele é tão íntegro, Deus ele é tão justo,
que ele diz assim, ó, se você quiser ver dias bons, se você quiser ter uma vida feliz, refreia. Mas talvez tem gente que não quer. É. É verdade. Talvez tem gente que não quer ter uma vida boa. Talvez tem gente que não quer ver os filhos bem, que não quer ver os pais bem. Se quiser. Verdade. E é por isso que desde o início, quando Deus caminha com Israel, Deus diz assim para Israel, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Porque eis que eu coloco diante de vós 2 caminhos, a vida e a morte. E Deus ainda dá uma dica. Escolha, pois, a vida para que viva. Uau. É verdade. Deus já alerta. Sim. Fuja de ambientes, de mesas, daquilo que a Bíblia chama no Salmo 1. Bem-aventurado, ou seja, abençoado ao ponto de ser invejado é aquele que faz o quê? Que não anda segundo conselho de ímpio. Que não para no caminho de pecador. Que não senta em roda de escarnecedor. Sentou, é roda de escárnio, é roda de fofoqueiro, pode saber que Deus sai. O Espírito de Deus já não está mais naquilo ali. Uau, é verdade. Já que desejou a maldição, que a maldição vem. E a bênção se afasta. É assim que funciona. Uau. Pastor, que aula. Essa aí eu não sabia não, viu? Sabia não? Essa eu não sabia não. Pessoal, que aula. O que você achou? Não, eu aprendi muito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Infelizmente já chegamos no final. Já chegou o final. O tempo passou bem rápido. Mas deixa sua curtida aí, comenta aí se você gostou, o que você achou. E não esquece de compartilhar. Isso, não esquece de compartilhar também. Manda lá no grupo da família, manda aí pros fofoqueiros que você conhece. Manda aí pra galera aí, tá bom? Pastor, muito obrigado. Amém. Novamente. Que Deus continue abençoando a vida do Foi Senhor. bênção. Amor, muito obrigado por estar me ajudando aqui. Linda. Tá bom? Pessoal, Deus abençoe a todos. Fique e com até Deus. o próximo episódio. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Amém.